Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar a série sobre a tentação de Jesus, quando ele foi tentado no deserto pelo próprio diabo. Hoje vamos entender um pouco mais sobre esse momento de tentação e também sobre como repreender o diabo, suas tentações, as suas ações malignas sobre a nossa vida. Como fazer isso? O próprio Senhor Jesus nos ensina através do seu exemplo e a palavra de Deus nos dá as ferramentas para isso. Então, vamos entender isso agora. Então, na nossa série, nós já vimos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ele foi levado para ser tentado. E entendemos que ele foi então ser provado. Agora, primeiro ponto, por que Jesus precisa ser provado? Jesus é Deus, inclusive ele é Emanuel, Deus conosco. E ele está em forma humana, sendo tentado de forma que ele é um humano. Isso é muito importante lembrar. Jesus, ele é Deus, mesma substância de Deus. Ele faz parte da Trindade, o Deus Filho, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, que vimos lá no momento do batismo de Jesus no Rio Jordão. Mas Jesus estava sendo provado ali no deserto, sendo tentado pelo diabo, da mesma forma que o primeiro homem também foi tentado. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Então entenda, o segundo homem, aquele que vem para trazer vida, salvação, porque o primeiro trouxe a morte, trouxe o pecado, porque ele cedeu à tentação do diabo. Lá no Éden, o primeiro Adão, ou simplesmente Adão, o primeiro homem a ser criado, ele estava lá, foi orientado, dentre todas as coisas que ele tinha à disposição dentro do jardim do Éden, lembrando, dentro de um jardim, todas as suas necessidades estavam satisfeitas. Ele estava próximo de Deus, estava perto de Deus, tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, estava ali, totalmente servido. E Deus deu uma única orientação: não toque neste fruto. Mas ele tocou. Você vai dizer, não, mas foi a Eva. Você se lembra que os dois foram expulsos do jardim do Éden? Porque, apesar de você não ver naquela cena lá de Gênesis a tentação e Adão ali conversando com o diabo, você vê na cena Eva. Mas entende-se que Adão estava lá. Para começar, Adão estava no jardim, Adão não cuidou e Adão comeu do fruto. E entende-se também que ele sabia que fruto era aquele. Então ele pecou. E ele foi o primeiro a chegar no mundo. Ele recebeu as orientações. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua família, de cuidar de sua esposa e de zelar pela questão espiritual da humanidade, que naquele momento era o casal. Mas ele falhou, ele cedeu àquela proposta maligna, a tentação. E isso no jardim. Agora, Jesus está em um deserto. E no deserto, Jesus está sendo tentado. E veja, Jesus foi tentado, no aspecto físico, mas Jesus ainda será tentado também no aspecto espiritual. Veja, o próprio Jesus sendo tentado pelo diabo no aspecto espiritual, sim. E também no aspecto moral. Como é isso? Vamos entender isso. Olha só, veja na sequência, no versículo 5, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra.
Versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E este verso mostra uma tentação do ponto de vista espiritual. É o diabo querendo que Jesus prove sua fé no Deus Pai, provar sua confiança em Deus. Mas veja que o diabo usa um texto que está em Salmos, ele não usa o texto completo. Se você consultar o Salmo 91, você verá que o texto não está completo. E o diabo, ele pinça partes do texto. Mas detalhe, acho que o detalhe mais importante, o diabo usa a própria Bíblia. Ele usa algo santo, algo que é palavra de Deus, veja, para induzir ao erro, para convencer o próprio Senhor Jesus a fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Mas veja como Jesus, ele age contra essa tentação, e muito diferente de Adão. Adão estava no jardim, foi tentado e comeu do fruto. Jesus estava no deserto e, vendo as pedras que poderiam sim se tornar pães, Jesus não aceitou. Ele resistiu. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim está escrito. Está escrito. Esta é a palavra. E aí, veja que Jesus, nessa segunda tentação, sobre um teste, onde Jesus ele é desafiado a provar sua confiança em Deus, ele novamente, ele com a palavra de Deus, ele repreende o diabo dizendo: está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus, como está escrito, inclusive, também em Deuteronômio. Ele usa mais um versículo que está em Deuteronômio, assim como ele fez no primeiro. Agora que você entendeu como resistir a esses ataques do diabo, você deve estar pensando, ainda bem que foram 3 tentações, ainda bem que Jesus é Deus. Mas há um detalhe no Evangelho de Marcos que eu quero te convidar a consultar para a gente ir encerrando, que diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 1. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Então, além de ser um deserto, veja a informação que Marcos traz. Além de ser um deserto, um lugar difícil, hostil, seco, desconfortável, quente, ainda haviam feras que estavam ali cercando, que estavam talvez até mesmo colocando, de certa forma, um certo medo, porque essas feras poderiam atacar. E os anjos o serviam no final daqueles 40 dias. Mas o mais interessante que a gente vê é que durante 40 dias Satanás tentou Jesus. Ou seja, foram 3 tentações registradas de maneira clara e outras tentações que não sabemos quantas, talvez muitas, que o diabo ficou ali tentando Jesus. E em destaque estas 3 que servem como exemplo para que nós possamos repreender o diabo e dizer: vá embora, que é o que Jesus vai dizer no final. Agora, como que Jesus vai dizer? É o que veremos na próxima mensagem. Como Jesus dará, digamos, a cartada final, usando a palavra de Deus. Mas lembre-se, a ferramenta que o próprio Senhor Jesus, que é Deus, veja o que ele fez, está escrito. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, estude, aprenda, guarde a palavra do Senhor em seu coração, para que o diabo não possa tentar o seu coração. Adão recebeu a palavra direta de Deus, a orientação direta, tinha um relacionamento direto, e mesmo assim errou. Jesus mostrou, sendo o segundo Adão, no deserto, privado de todo recurso, passando necessidades. O que Jesus fez? Ele repreendeu o diabo.
ele resistiu e usou a palavra. Que possamos seguir o exemplo também de Jesus. Até a próxima mensagem, onde vamos finalizar com a última tentação e com mais algumas informações importantes para entendermos que devemos servir a Deus de todo o coração e nos defender das tentações do diabo com a palavra. Até a próxima!